Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre as orações subordinadas substantivas, ok? Então, vamos falar sobre o capítulo 6 ainda, parte 2, oração substantiva, e faremos também alguns exercícios. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre a pontuação nas orações subordinadas substantivas. Depois, nós falaremos sobre as orações reduzidas. E aí eu vou diferenciar para vocês uma oração desenvolvida de uma oração reduzida, para que vocês percebam a diferença, tá? Então, vamos lá. Pontuação nas orações subordinadas substantivas. Tem uma regra geral, né? A regra geral é a não presença de vírgulas se as orações estiverem na ordem direta. Ou seja, o que é a ordem direta? É quando a oração principal vem antes da oração subordinada. Então, temos aí o exemplo. Ela disse que estava feliz, certo? Então, ela é o nosso sujeito, disse é o nosso verbo transitivo direto, né? Nesse caso, é um VTD, porque ela disse isso, que estava feliz. Então, temos aí a oração principal. Se eu digo ela disse, você vai me perguntar, disse o quê? Ela disse isso, que estava feliz. Então, a oração que estava feliz está completando, né, a oração principal. Então, nós temos a oração principal em ela disse e uma oração subordinada substantiva em que estava feliz. Lembrando que nós podemos trocar, né, a oração que estava feliz por isso. Ela disse isso, beleza? Ok, então se nós fôssemos classificar a oração que estava feliz completamente, ela seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque exerce função de objeto direto. A vírgula é obrigatória, então no caso, né, que eu acabei de mencionar, temos a oração principal e depois a oração subordinada, então não tem vírgula. Agora, no caso abaixo, nós temos aí que estava feliz, ela disse. O que você percebe? A oração subordinada, ela está antes da oração principal. Nesse caso, como houve inversão, né? Então essa vírgula, ela é obrigatória. Então a vírgula é obrigatória se houver inversão na ordem das orações. Ou seja, se a oração subordinada, né, aparecer antes da oração principal. Então, que estava feliz, ela disse, mostrando dessa forma essa inversão sintática, ok? Regra geral, então, não se usa vírgula, né, quando nós temos primeiro a oração principal e depois a oração subordinada. Se você inverte isso, a vírgula se torna obrigatória. Continuando. Ainda falando sobre as orações subordinadas substantivas, vamos falar agora das desenvolvidas e das reduzidas, beleza? Então, olha só. Também as orações substantivas podem ser reduzidas, isto é, podem se estruturar com verbos em formas nominais. O que são as formas nominais? Infinitivo, amar, né? Gerúndio, amando e particípio, amado. Essas são as formas nominais, tá? Entretanto, aqui no caso das substantivas, só é feita a redução de infinitivo. Veja exemplos. Então, quando nós passamos a observar os exemplos, isso fica mais fácil. Temos aí, ó, disse que era um artista. Que era um artista aparece em negrito, certo? Então, olha só. Disse é a nossa oração principal, beleza? Que era um artista complementa, então, essa oração, né? Disse o quê? Disse isso, que era um artista. Como é que a gente classifica essa oração que está aparecendo em negrito? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque ela exerce função de objeto direto, um objeto direto oracional, né? Porque tem verbo dentro. Ok.
Essa oração, disse que era um artista, é uma oração desenvolvida. Por que que é uma oração desenvolvida? Nós temos aí o verbo na sua forma nominal, né, no caso das substantivas. Nós temos aí o infinitivo em disse que era um artista? Não temos. Então, classificação, oração subordinada substantiva objetiva direta. Beleza, agora quando nós analisamos a oração abaixo, disse ser um artista, então percebam, agora sim nós temos um verbo no infinitivo, né? Que é o verbo ser, ok? Beleza, como é que a gente vai classificar essa oração? É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Até aí é exatamente igual à oração, ao exemplo que nós acabamos de mencionar, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O que que vai mudar, né? O que que vai ser diferente? Que ela é reduzida, né? Reduzida de infinitivo. O infinitivo aí é ser. Então, o que que a gente percebeu? O que que é diferente de disse que era um artista para disse ser um artista? Na oração desenvolvida, nós não temos, então, essa forma nominal, né? E na reduzida, nós temos. Além disso, tem uma outra coisa diferente. Na oração de cima, disse que era um artista, nós temos esse que não aparece na oração abaixo, né? Então, nós temos essas duas diferenças, beleza? Continuando, temos ali, é preciso que cheguemos cedo. E depois, é preciso chegarmos cedo. Mesmo raciocínio, tá? Então, olha só. Oração é preciso que cheguemos cedo, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. A subjetiva, ela exerce função de sujeito, né? Porque, olha só, se a gente coloca que cheguemos cedo é preciso, isso fica mais claro. Beleza? Nós falamos sobre isso na aula passada. Então, gente, nós temos aí uma oração subordinada substantiva subjetiva. Quando nós analisamos o exemplo abaixo, é preciso chegarmos cedo, nós temos aí uma oração subordinada substantiva subjetiva, até aí igual, né? Mas, o que vai mudar? Que ela é reduzida de infinitivo, certo? Beleza. Então, olha só, mais uma vez. O que, né, que aparece em é preciso que cheguemos cedo, não aparece na oração abaixo, né? Não existe aí. Além disso, gente, nós falamos sobre a forma nominal, que é o infinitivo. Né? Vocês estão percebendo que nós temos ali chegarmos. Por quê? Porque esse verbo está flexionado na primeira pessoa do plural, mas não deixa de ser o infinitivo, tá? É o infinitivo que está concordando aí com a primeira pessoa do plural, beleza? Que é o nós, né? É preciso nós chegarmos cedo. Beleza. Depois temos aí oração, então, é a classificação, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. E temos mais alguns exemplos. Só quero uma coisa, que eu seja feliz. Então, como classificamos? Oração subordinada, substantiva, apositiva, né? Que geralmente vem depois de 2 pontos, ou travessão, né? Ok, oração subordinada substantiva apositiva, ela é desenvolvida, né? Nós temos aí o que, nós não temos essa forma nominal, né? Nós não temos o infinitivo. Agora, no exemplo abaixo, só quero uma coisa, ser feliz. Então, temos aí o verbo no infinitivo, que é o verbo ser, e a gente também não tem a conjunção. E a classificação, oração subordinada substantiva apositiva, só que reduzida de infinitivo. Beleza? Agora, gente, nós temos aí alguns exercícios. Vamos lá? Questão 1, questão da SpaceX. Em não sei sequer se me viste. A alternativa que classifica corretamente a palavra em destaque é: letra A,
conjunção subordinativa condicional. Então, percebam que aqui a questão, ela nem está pedindo, ela nem pede, ela nem solicita que você classifique, né, essa oração que é introduzida ali pelo se, né? Ela nem pede. Ela só está te perguntando qual que é o valor, né, dessa conjunção, beleza? Mas aí, de qualquer forma, a gente comenta, a gente faz esse link. Então, não sei se quer se me viste. A, conjunção subordinativa condicional. B, conjunção substantiva subjetiva. Letra C, conjunção subordinativa temporal. Letra D, conjunção coordenativa explicativa. Letra E, conjunção subordinativa integrante. Então, gente, não sei se quer se me viste. Quando a gente tira ali o se quer, né, fica mais fácil de perceber essa relação. Não sei isso. Isso o quê? Se me viste, né? Então, nós podemos trocar esse se me viste por isso. Não sei isso. Então, ó, não sei. Eu, sujeito oculto, né? Não sei. Sei, qual é a transitividade? É um verbo transitivo direto, né? É um VTD. Então, gente, nós poderíamos trocar se me viste por isso. Não sei isso. Se me viste, né, pensando aqui nas orações, está completando o verbo saber, certo? E aí, está completando o verbo saber, o complemento desse verbo, né? E aí, se a gente tem esse raciocínio, né, nós temos em se me viste, temos ali um verbo, né, dentro dele. Então, nós poderíamos classificar se me viste, essa oração, como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, né? Porque nós temos o verbo dentro dessa, nós temos esse verbo ali, que é o verbo viste. Ok. As orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas, né, principalmente pela conjunção subordinativa integrante, né, o que e o se. Então, aí, gente, dessa forma, o nosso gabarito vai ser letra E. Nós temos uma conjunção subordinativa, né? Nós temos aí uma oração principal e uma oração subordinada, né? Se me viste é a nossa oração subordinada e não sei é a nossa oração principal, né? E aí, como que nós classificamos esse se? Como uma conjunção subordinativa integrante, que vai iniciar, então, essa oração subordinada. Então, gabarito da questão 1, letra E de escola. Vamos à nossa questão 2. Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à classificação sintática das orações grifadas abaixo, respectivamente. Então, temos aí. Acredita-se que a banana faz mal à saúde. Ofereceram a viagem a quem venceu. Impediram o fiscal de que recebesse a propina combinada. Depois, os patrocinadores tinham a convicção de que os lucros seriam compensadores. Então, o que a gente tem que analisar aí, gente? Vamos discutir isso antes mesmo de passar para o próximo slide com as alternativas da questão. Então, temos aqui. Acredita-se que a banana faz bem à saúde. Cadê o sujeito dessa oração? Que a banana faz bem à saúde, acredita-se. Então, esse que a banana faz bem à saúde vai exercer a função de sujeito, oração subjetiva. Quando nós analisamos a oração abaixo, ofereceram a viagem a quem venceu o concurso, nós temos aí o verbo ofereceram, né? Ofereceram. Quem ofereceu? Não sei. Ofereceram o quê? Ofereceram a viagem. Ofereceram a viagem a quem? A quem venceu o concurso. Então, aí, gente, nós temos a quem venceu o concurso, esse azinho aí é uma preposição, certo? Então, se é uma preposição, não pode ser, por exemplo, uma objetiva direta,
né? Aí nós temos uma objetiva indireta, porque ela está sendo iniciada, né, por uma preposição. Então, aí nós temos uma objetiva indireta. No caso do exemplo abaixo, impediram o fiscal de que recebesse a propina combinada, o que a gente tem aqui? Impediram o fiscal. Impediram é um verbo, né? Quem impede, impede de alguma coisa. Então, mais uma vez, de que recebesse a propina combinada, está aí completando o sentido do verbo impedir, né? Impediu de quê? De que recebesse a propina combinada. Então, mais uma vez aí, nós também teremos uma objetiva indireta, porque ela está completando esse verbo, né? Com o auxílio, ela está sendo iniciada por uma preposição. No exemplo acima, a preposição a, né? O a pode ser várias coisas na língua portuguesa. Pode ser um artigo, né? Pode ser um pronome pessoal oblíquo átono, pode ser uma preposição também, né? Então, aqui nós temos essa preposição de. E no exemplo abaixo, os patrocinadores tinham a convicção de que os lucros seriam compensadores. Então, os patrocinadores tinham a convicção. Então, a convicção é um complemento do verbo ter. Eles tinham isso. Só que a palavra convicção, ela também pede um complemento. Se eu digo, os patrocinadores tinham a convicção de quê? Né? Então, de que os lucros seriam compensadores está completando o sentido da palavra convicção. Só que convicção é um verbo? Não é um verbo, é um substantivo, certo? É um substantivo abstrato. Então, se é um substantivo abstrato, como é que a gente vai classificar essa oração? A gente vai classificar essa oração como completiva nominal, porque está completando um nome. Que nome? Convicção, ok? Então, agora vamos encontrar nosso gabarito. Como é que ficou? Subjetiva, depois objetiva indireta, depois objetiva indireta de novo e depois completiva nominal. Então, ó, gabarito letra A, subjetiva, objetiva indireta e completiva nominal, beleza? Vamos agora à nossa última questão do Enem. Era uma vez... Aí eu vi isso dar uma paz, né? Era uma vez um rei-leão que não era rei, um pato que não fazia quaquá, um cão que não latia, um peixe que não nadava, um pássaro que não voava, um tigre que não comia, um gato que não miava, um homem que não pensava. Enfim, era uma natureza sem nada, acabada, depredada, pelo homem que não pensava. Então, aqui a gente tem uma crítica, né? Uma crítica social ao homem, que é um ser que deveria pensar, né? Mas o homem não pensava e aí, consequentemente, ele acabava com a natureza. Então, beleza. Nós temos que prestar atenção na estrutura, do nosso texto, aí, do nosso poema. Então, gente... Ó, era uma vez um rei-leão que não era rei, depois um pato, um cão, um peixe, um pássaro, um tigre, um gato, um homem. Enfim, era uma natureza sem nada, acabada, depredada pelo homem que não pensava. Vamos agora ao nosso enunciado. São as relações entre os elementos e as partes do texto que promovem o desenvolvimento das ideias. No poema, a estratégia linguística que contribui para esse desenvolvimento, para esse desenvolvimento das ideias, estabelecendo a continuidade do texto é a. Então, qual que é a estratégia linguística que contribui para a progressão desse texto, para que esse texto tenha uma continuidade? Letra A. Escolha de palavras de diferentes campos semânticos. Letra B. Negação contundente das ações praticadas pelo homem. Letra C. Intertextualidade com gênero textual, fábula infantil. Letra D.
repetição de estrutura sintática com novas informações. Letra E, utilização de ponto final entre termos de uma mesma oração. Então, gente, eu chamei a atenção de vocês, né? Um homem, tínhamos lá um tigre que não comia, um pássaro que não cantava, né? Então, como que esse texto foi construído, né? Qual que foi o recurso linguístico que permitiu essa progressão desse texto? A gente consegue perceber com clareza. Nós temos uma repetição de estrutura sintática com novas informações. Então, nós tínhamos lá né? Depois o nome de um animal e aí em seguida o que aquele animal não fazia, né? Que a gente espera que ele faça, mas que ele não fazia. Então, um tigre que não comia, um pássaro que não cantava, né? Ou seja, nós temos uma repetição, o texto ele vai seguindo uma mesma estrutura, né? E aí o nome do animal e depois o que ele não fazia. Então, o nosso gabarito, esse texto, ele vai progredindo através dessa repetição de estrutura sintática com novas informações. Então, é isso que vai fazer, por exemplo, tem que prestar muita atenção no todo, né? Porque, por exemplo, quando nós pensamos na letra C, intertextualidade com o gênero textual fábula infantil. O que é intertextualidade? É uma relação entre textos, né? Nós temos aí algo que faz com que a gente pense na fábula infantil? Sim, né? Nós temos era uma vez. Mas é isso que faz com que o texto tenha esse desenvolvimento das ideias? Não. Né? É a repetição que faz com que o texto tenha a sua progressão, beleza? Então, queridos, é isso. Nós terminamos as nossas orações subordinadas substantivas, fizemos algumas questões e na próxima aula nós falaremos sobre... Estaremos ainda no mesmo capítulo, porque esse capítulo trabalha as substantivas e também trabalha as adjetivas. Então, na nossa próxima aula, nós falaremos sobre as orações subordinadas adjetivas, ok? Então, eu espero que a aula tenha sido produtiva, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a nossa próxima aula, boa semana, bons estudos e fiquem com Deus. Tchau, gente!